E se eu te dissesse que existe um versículo na Bíblia que a igreja moderna evita encarar, não porque ele seja irrelevante, mas porque ele confronta, corrige e expõe tudo o que foi distorcido com o tempo. Enquanto muitos templos crescem em números, poucos crescem em verdade. E o preço disso está sendo pago agora. Hoje você vai descobrir qual é esse verso ignorado e por que ele pode mudar completamente a forma como você enxerga a fé. Vivemos em uma época onde as igrejas estão cheias, mas os corações estão vazios. Onde há multidões nos templos, mas poucos verdadeiramente transformados. E isso não acontece por acaso. Existe algo profundo sendo negligenciado, algo que deveria estar no centro de tudo, mas que foi empurrado para as sombras. Estou falando de um versículo que, se levado a sério, mudaria completamente a estrutura da igreja como conhecemos hoje. Esse versículo está em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, declarou com absoluta clareza: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, no original, representa as riquezas, o dinheiro, o sistema de valores materiais que governa este mundo. Agora pare e reflita comigo. Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação profunda sobre esse versículo? Quando foi a última vez que um líder religioso abordou com coragem essa palavra de Jesus e mostrou como ela confronta diretamente o estilo de vida que muitos cristãos levam hoje? A resposta é clara: quase nunca. E não é por falta de importância. É porque esse versículo incomoda. Ele expõe. Ele revela onde está o verdadeiro altar de adoração de muitas pessoas. A igreja primitiva entendia isso perfeitamente. Os primeiros seguidores de Cristo viviam de forma radical. Eles vendiam seus bens, repartiam com os necessitados e colocavam tudo aos pés dos apóstolos. Não estou dizendo que todos devem fazer exatamente isso hoje, mas estou dizendo que havia ali um coração completamente diferente. Um coração que não estava dividido. Um coração que não servia a dois senhores. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, reforça essa verdade quando diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Perceba que ele não disse que o dinheiro em si é o problema. Ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É quando o coração se apega, quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, que a destruição começa. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Muitas igrejas se tornaram empresas, muitos púlpitos se tornaram palcos de marketing. A mensagem foi diluída, suavizada, adaptada para não ofender ninguém, especialmente aqueles que têm poder financeiro. A cruz foi trocada pela prosperidade. O arrependimento foi trocado por autoajuda espiritual. E o chamado ao sacrifício foi substituído pelo chamado ao conforto. Jesus nunca prometeu uma vida fácil para quem o segue. Pelo contrário, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Negar a si mesmo é ir contra a natureza humana que busca acumular, controlar e garantir segurança através das riquezas. Tomar a cruz é estar disposto a perder tudo por amor à verdade e à justiça do reino de Deus. Mas olhe ao seu redor. Quantas pregações você ouve sobre negar a si mesmo? Quantas mensagens você escuta sobre tomar a sua cruz? A maioria das mensagens hoje gira em torno de como Deus quer te abençoar financeiramente, como você merece prosperidade, como a fé é uma ferramenta para conquistar seus sonhos materiais. E embora Deus realmente se importe com nossas necessidades, o Evangelho foi reduzido a uma fórmula de enriquecimento, e isso é uma distorção perigosa.
O versículo de Mateus 6,24 está sendo ignorado porque ele confronta esse sistema. Ele coloca o dedo na ferida. Ele obriga cada pessoa a fazer uma escolha clara. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Não há meio termo. Não há como dividir sua lealdade. E essa mensagem não enche templos. Essa mensagem não gera ofertas milionárias. Essa mensagem não constrói impérios religiosos. Por isso, ela foi silenciada. Mas enquanto a igreja moderna evita esse versículo, ela está pagando um preço altíssimo, o preço da falta de poder espiritual, o preço da ausência de transformação genuína, o preço de uma geração inteira que frequenta cultos, mas não conhece a Deus. O preço de crentes que têm aparência de piedade, mas negam o poder dela, como Paulo alertou em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, pense comigo. Por que tantas igrejas estão cheias, mas as ruas continuam dominadas pela violência, pela injustiça, pela corrupção? Por que tantos que se dizem cristãos vivem vidas que em nada se diferenciam daqueles que não conhecem a Cristo? A resposta está na escolha que foi feita lá atrás. A escolha de servir a Mamon, mas chamá-lo de bênção. A escolha de amar o dinheiro, mas disfarçá-lo de prosperidade divina. Jesus foi claro. Ele não deixou espaço para interpretações confusas. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. E quando você escolhe servir a Deus de verdade, tudo muda. Suas prioridades mudam. Seu estilo de vida muda. A forma como você usa seus recursos muda. Você deixa de acumular para si mesmo e passa a investir no reino. Você deixa de buscar segurança nas riquezas e passa a confiar plenamente na provisão de Deus. E aqui está a parte mais reveladora. Quando você realmente escolhe servir apenas a Deus, você experimenta uma liberdade que o dinheiro jamais poderia comprar. Você se liberta da ansiedade, da ganância, da inveja, da comparação constante. Você encontra paz, você encontra propósito. Você encontra a presença real de Deus em sua vida, porque onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração, como o próprio Jesus ensinou em Mateus, capítulo 6, versículo 21. A igreja que ignora Mateus 6,24 está construindo sobre areia. Pode parecer grande, pode parecer influente, pode parecer próspera, mas quando vierem as tempestades, e elas sempre vêm, tudo desmoronará. Porque não foi edificado sobre a rocha, que é Cristo e sua palavra verdadeira. Foi edificado sobre a sedução das riquezas, sobre a ilusão de que é possível agradar a Deus sem renunciar aos ídolos do coração. Se você chegou até aqui, agradeço por ter a coragem de ouvir essa mensagem. Sei que ela não é fácil, sei que ela confronta, mas é exatamente por isso que ela precisa ser dita. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com aqueles que também precisam ouvir essa verdade. Porque a igreja precisa voltar ao evangelho verdadeiro, e isso começa com cada um de nós. Agora que você já conhece o versículo que a igreja moderna evita enfrentar, precisamos ir mais fundo. Precisamos entender por que essa verdade foi deixada de lado e quais são as consequências reais disso na vida de quem se diz seguidor de Cristo. Porque não estamos falando apenas de teoria teológica. Estamos falando de algo que afeta diretamente a sua caminhada espiritual, a sua família, o seu destino eterno. Quando Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, ele estava revelando uma lei espiritual imutável. Não é uma sugestão, não é um conselho opcional. É uma verdade absoluta sobre como o reino de Deus funciona. O coração humano não foi criado para ser dividido. Ele foi criado para adorar, para se entregar completamente a algo ou alguém. E essa entrega será sempre total, nunca parcial. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você já tentou equilibrar a busca por segurança financeira com a confiança em Deus?
Quantas vezes você orou pedindo provisão, mas continuou ansioso, planejando obsessivamente, acumulando como se Deus não estivesse no controle? Essa é a evidência de um coração dividido. Não estou dizendo que planejar é errado. Estou dizendo que quando o planejamento vem da desconfiança, quando o acúmulo vem do medo, você não está servindo a Deus. Você está servindo a Mamon. E aqui está o engano mais perigoso da igreja moderna. Ela ensina que você pode ter os dois, que você pode buscar a Deus e ainda assim viver obcecado por riquezas, que você pode ser espiritual e materialista ao mesmo tempo. Mas Jesus jamais ensinou isso. Ele foi radical, ele foi direto, ele disse que você precisa escolher, e a escolha que você faz determina tudo. O profeta Elias enfrentou uma situação semelhante com o povo de Israel. No Monte Carmelo, ele confrontou a nação inteira com estas palavras: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. O povo estava tentando adorar a Deus e a Baal simultaneamente, estava dividido. E Elias os forçou a fazer uma escolha definitiva. Hoje não é diferente. Mamon se tornou o Baal moderno. É o ídolo que exige adoração silenciosa, que promete segurança e realização, que seduz com a ilusão de autonomia e poder. E muitos cristãos estão cocheando entre dois pensamentos, tentando agradar a Deus nos domingos e servir ao dinheiro durante a semana. Mas essa dualidade está destruindo a igreja por dentro. Jesus conhecia perfeitamente o coração humano. Ele sabia que o dinheiro tem um poder sedutor único. Por isso ele falou mais sobre riquezas do que sobre quase qualquer outro assunto. Ele contou parábolas sobre o homem rico e Lázaro, sobre o jovem rico que foi embora triste, sobre o mordomo infiel, sobre os talentos. Todos esses ensinamentos apontam para uma mesma verdade. O dinheiro revela onde está o seu coração. No Evangelho de Lucas, Jesus foi ainda mais direto. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Lucas, capítulo 12, versículo 34. Observe a ordem. Não é onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. É o contrário. Onde você investe seus recursos, onde você aplica seu tempo, onde você deposita suas esperanças materiais, isso mostra onde realmente está o seu coração. E a igreja moderna perdeu essa compreensão. Ela inverteu a mensagem. Agora se prega que se você tem fé suficiente, Deus te enriquecerá, que a prosperidade financeira é sinal de bênção divina, que ser pobre é falta de fé ou até maldição. Mas isso é uma heresia perigosa que contradiz frontalmente o ensino de Cristo e dos apóstolos. O apóstolo Tiago foi contundente ao abordar essa questão. Ele escreveu: Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Tiago, capítulo 2, versículo 5. Deus escolheu os pobres, não porque a pobreza seja uma virtude em si mesma, mas porque os pobres entendem melhor a dependência total de Deus. Eles não têm a ilusão de que podem se salvar sozinhos através de suas riquezas. Jesus mesmo disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 20. E logo em seguida, ele advertiu: Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Versículo 24. Essas palavras são duras, elas não combinam com a teologia da prosperidade. Elas não vendem livros nem lotam auditórios, mas são as palavras de Cristo. Então por que a igreja ignora Mateus 6,24? Porque aceitá-lo exigiria uma transformação radical, exigiria que líderes religiosos renunciassem aos impérios que construíram, exigiria que membros reconsiderassem completamente suas prioridades de vida.
Exigiria que todos nós fôssemos honestos sobre quem realmente estamos servindo. E essa honestidade dói. Ela expõe. Quando você realmente se pergunta quem eu sirvo, a resposta pode ser assustadora. Talvez você descubra que tem passado mais tempo pensando em como ganhar dinheiro do que em como servir a Deus. Talvez você perceba que sua maior ansiedade não é agradar ao Senhor, mas garantir seu futuro financeiro. Talvez você admita que seus planos, seus sonhos, suas ambições giram muito mais em torno de conforto material do que de propósito eterno. Mas aqui está a esperança. Reconhecer isso é o primeiro passo para a liberdade. Jesus não expõe nossos ídolos para nos condenar. Ele os expõe para nos libertar. Porque enquanto você serve a Mamon, você é escravo. Escravo da ansiedade, escravo da ganância, escravo do medo de perder. Mas quando você escolhe servir apenas a Deus, você entra em uma dimensão completamente nova de vida. Essa dimensão é descrita por Jesus no Sermão do Monte. Logo após declarar que não podemos servir a dois senhores, ele ensina: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a roupa? Mateus capítulo 6, versículo 25. Você percebe a conexão? Quando você serve apenas a Deus, você se liberta da ansiedade. Não porque seus problemas desaparecem, mas porque você confia em quem realmente está no controle. Você entende que o Pai Celestial que alimenta os pássaros e veste os lírios do campo, certamente cuidará de você. E esse cuidado é muito mais profundo e confiável do que qualquer segurança que o dinheiro poderia oferecer. A igreja que ignora esse versículo produz crentes ansiosos, frustrados, sempre correndo atrás de mais, mas nunca satisfeitos. Porque Mamon é um senhor cruel. Ele nunca diz, já é suficiente. Ele sempre exige mais lucro, mais acúmulo, mais status, mais segurança. E quanto mais você o serve, mais escravo você se torna. É um ciclo vicioso que termina em vazio espiritual e desilusão. Mas Deus é diferente. Ele não exige que você tenha algo para oferecer. Ele pede apenas que você se entregue completamente. E quando você faz isso, quando você realmente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, algo sobrenatural acontece. Jesus prometeu: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Perceba que ele não disse que você ficará rico. Ele disse que suas necessidades serão supridas. Há uma diferença enorme entre ter o necessário com paz e ter abundância com ansiedade. A igreja moderna vendeu a segunda opção como bênção, mas Jesus oferece a primeira como verdadeira vida. E é por isso que esse versículo, Mateus 6:24, precisa voltar ao centro da pregação cristã. Não para criar culpa, não para promover pobreza como virtude, mas para resgatar a verdade de que seguir a Cristo exige uma escolha radical, uma entrega total, uma confiança inabalável no Deus que não divide seu trono com nenhum ídolo. Chegamos ao ponto mais desafiador dessa jornada, porque uma coisa é entender intelectualmente que não podemos servir a dois senhores. Outra coisa completamente diferente é viver essa verdade no dia a dia, em meio às pressões do mundo moderno, às contas que precisam ser pagas, às responsabilidades que carregamos. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste. É aqui que a teoria encontra a realidade, e muitos escolhem o caminho mais fácil. Mas antes de falarmos sobre como viver essa verdade, precisamos entender por que a igreja moderna criou tantas justificativas para evitá-la. Precisamos desmascarar os argumentos que foram construídos ao longo de décadas para diluir o que Jesus disse de forma tão clara. Porque quando você conhece os enganos, fica muito mais fácil não cair neles. O primeiro argumento que você vai ouvir é este:
Deus quer que seus filhos prosperem. Ele não quer que passemos necessidade. E isso é verdade. Deus realmente se importa com nossas necessidades. O problema não está em Deus querer nos abençoar. O problema está em transformar essa verdade numa licença para acumular riquezas, para viver no luxo, para fazer do conforto material o objetivo central da vida cristã. O apóstolo João escreveu: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João, versículo 2. Mas observe a ordem de prioridade. A saúde da alma vem primeiro. Tudo o mais é consequência, não objetivo. Quando invertemos isso, quando buscamos a prosperidade material em primeiro lugar e achamos que a alma será abençoada por tabela, caímos na armadilha que Jesus alertou. O segundo argumento comum é: Abraão era rico, Salomão era rico, Jó era rico. Logo, Deus abençoa com riquezas. Sim, essas pessoas tinham bens materiais, mas será que eles serviam a essas riquezas? Abraão estava disposto a sacrificar seu próprio filho quando Deus pediu. Jó disse: O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Essas eram pessoas que tinham, mas não eram possuídas pelo que tinham. A diferença é fundamental. Você pode ter recursos e servir a Deus com eles. Ou você pode ter recursos e servir a eles, usando Deus apenas como justificativa espiritual. Mateus 6:24 não condena a posse de bens, condena a servidão a eles. Condena colocar o coração onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, como Jesus ensinou nos versículos anteriores. O terceiro argumento que você encontrará é mais sutil. Precisamos de dinheiro para fazer a obra de Deus. Sem recursos, não podemos evangelizar, ajudar os pobres, construir igrejas. E, novamente, há verdade nisso. Mas há também uma distorção perigosa, porque o reino de Deus nunca dependeu de abundância financeira para avançar. Pelo contrário, a igreja primitiva conquistou o mundo conhecido sem templos luxuosos, sem tecnologia cara, sem campanhas milionárias. O apóstolo Paulo trabalhou com suas próprias mãos, fazendo tendas para não ser peso para ninguém. Ele escreveu aos Coríntios: Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. E mesmo assim, esse homem transformou nações inteiras, porque o poder não estava no dinheiro, estava no Espírito Santo. Hoje a lógica foi invertida. Acredita-se que quanto mais dinheiro a igreja tiver, mais poderosa ela será. Mas Jesus nunca prometeu isso. Ele prometeu que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Não prometeu catedrais, não prometeu impérios, prometeu sua presença. E isso sempre foi mais do que suficiente. Então, como vivemos Mateus 6:24 na prática? Como fazemos essa escolha de servir apenas a Deus num mundo que nos pressiona constantemente a servir ao dinheiro? A resposta começa com uma mudança radical de perspectiva. Você precisa parar de ver seus recursos como propriedade sua e começar a vê-los como administração de algo que pertence a Deus. Jesus contou a parábola dos talentos exatamente para ensinar isso. Os servos receberam recursos do Senhor e foram chamados para administrá-los com fidelidade. Mateus capítulo 25. Você não é dono de nada. Você é mordomo, e um dia prestará contas de como usou aquilo que foi confiado a você. Essa mudança de mentalidade muda tudo. Quando você entende que é mordomo, não acumulador, suas prioridades se transformam. Você para de perguntar: quanto posso guardar para mim? E começa a perguntar: como posso usar isso para o reino?
Você deixa de investir apenas em seu próprio conforto e passa a investir em vidas, em eternidade, em propósitos que transcendem esta existência passageira. E aqui está algo que a igreja moderna não ensina. Generosidade radical é a evidência de um coração liberto de mamon. Quando você consegue dar sem dor, sem calcular, sem esperar retorno, isso mostra que o dinheiro não tem mais poder sobre você. Mostra que você confia em Deus como provedor. Mostra que você escolheu o Senhor certo para servir. Jesus observou a viúva pobre lançando 2 pequenas moedas no gasofilácio do templo e disse que ela deu mais do que todos os ricos. Por quê? Porque ela deu tudo o que tinha. Lucas capítulo 21. Ela não calculou quanto precisaria para sobreviver. Ela não guardou uma reserva por segurança. Ela confiou completamente em Deus. E Jesus honrou essa fé acima de todas as grandes ofertas dos ricos. Mas a generosidade é apenas um aspecto. Servir a Deus em vez de mamon também significa recusar participar de sistemas de exploração, de injustiça, de opressão econômica. Significa não construir sua riqueza sobre o sofrimento de outros. Significa pagar salários justos se você emprega alguém. Significa não sonegar impostos. Significa fazer negócios com integridade, mesmo que isso signifique lucrar menos. O profeta Amós bradou contra aqueles que vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Amós, capítulo 2, versículo 6. Deus sempre se importou com justiça econômica. Ele sempre condenou aqueles que enriquecem através de meios desonestos ou explorando os vulneráveis. E se você serve a Deus, seus negócios precisam refletir os valores do reino, não os valores do mundo. Outra dimensão prática de servir a Deus é aprender o contentamento. Paulo escreveu aos Filipenses: "Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho." Filipenses capítulo 4, versículo 11. Aprender a estar contente não é resignação, é liberdade. É a capacidade de viver em paz, tanto na fartura quanto na necessidade, porque sua segurança não está nas circunstâncias, mas em Deus. O contentamento mata a ansiedade, mata a inveja, mata a competição destrutiva. Quando você está contente, você para de comparar sua vida com a dos outros. Você para de medir seu valor pelo tamanho da sua casa ou pelo modelo do seu carro. Você encontra alegria nas coisas simples e descobre que a verdadeira riqueza nunca esteve nas coisas externas, mas na paz interior que vem de estar alinhado com a vontade de Deus. Viver Mateus 6:24 também significa ensinar seus filhos esses valores, porque a próxima geração está sendo criada numa cultura de consumismo desenfreado, onde o valor de uma pessoa é medido pelo que ela possui. Se você não ensinar seus filhos a servir a Deus em vez de mamon, o mundo ensinará o contrário, e você verá seus filhos escravizados pelas mesmas cadeias que talvez você esteja tentando quebrar agora. Ensine-os a dar, ensine-os a serem gratos, ensine-os que há coisas muito mais valiosas do que dinheiro: integridade, amor, fé, propósito. Mostre a eles pelo exemplo que uma vida servindo a Deus é infinitamente mais rica do que uma vida servindo às riquezas. Porque eles aprenderão muito mais observando como você vive do que ouvindo o que você diz. E, finalmente, servir a Deus em vez de mamon significa estar disposto a perder. Jesus disse: "Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á." Mateus capítulo 16, versículo 25. Haverá momentos em que fazer a escolha certa custará caro financeiramente. Haverá oportunidades que você terá que recusar porque comprometem seus valores. Haverá sacrifícios, mas esses sacrifícios não são perdas, são investimentos em algo eterno, são demonstrações de fé,
são provas de que você realmente escolheu servir ao Senhor da vida e não ao Deus deste século. E no final, quando tudo for revelado, você verá que não perdeu nada. Pelo contrário, ganhou tudo o que realmente importa. Chegamos ao final dessa jornada e espero que você tenha compreendido por que Mateus 6:24 é tão poderoso e por que a igreja moderna paga um preço tão alto ao ignorá-lo. A escolha entre servir a Deus ou servir a Mamon não é apenas teológica. Ela define o rumo da sua vida, a qualidade da sua fé e o destino da sua alma. Jesus não deixou espaço para meio termo. Ele exigiu uma decisão clara, radical, definitiva. E essa decisão precisa ser renovada todos os dias, em cada escolha que você faz, em cada prioridade que você estabelece, em cada recurso que você administra. Servir a Deus é um compromisso diário de entregar tudo a Ele e confiar completamente em sua provisão. Quero agradecer de coração por você ter dedicado seu tempo para assistir a este vídeo até o final. Sei que essa mensagem não é fácil, sei que ela confronta, mas acredito que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessas palavras. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu like neste vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade e comente aqui embaixo o que Deus falou com você hoje. Continue aqui conosco, pois na tela estão aparecendo outros vídeos que vão aprofundar ainda mais sua compreensão sobre o cristianismo verdadeiro. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até o próximo vídeo.